Olá pessoal, vamos então para a nossa segunda aula do curso O Psicanalista do Século XXI. Deixei como última palavra da aula anterior o verso de Drummond: mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Nós já ouvimos e já repetimos esse verso inúmeras vezes. Eu sei disso. Todo mundo sabe de cor esse verso. Quase todo mundo. Agora eu gostaria de que vocês me acompanhassem num certo recorte, de ver, de perceber por que o Carlos Drummond escreveu esse verso, ao menos qual é a leitura, uma das leituras que a gente pode fazer dele. Eu faria a seguinte leitura. Primeiro, perceber que o poeta está fazendo um apelo, está fazendo um chamado, está preocupado com algo quando ele diz mundo, mundo, vasto mundo. Né? Quer dizer, quando você diz mundo, mundo, vasto mundo, você sabe que você está fora desse mundo, você está fazendo um apelo a esse mundo. Ele se dá conta que entre a gente e o mundo existe uma distância. Vocês se lembram que o quanto eu insisti na primeira aula sobre a questão da nossa essência vazia. Nós não somos seres naturais. Existe uma distância entre a determinação da natureza e a expressão das nossas vidas. Nós não somos conaturais. Não existe uma relação bionívoca entre a determinação natural e a expressão das nossas vidas, como eu acabei de falar. Então, baseado nisso, de novo, mundo, mundo, vasto mundo. Segunda linha. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não uma solução. Veja, o poeta desesperado frente à distância do mundo dele, diz assim, bom, vai ver que eu estou um pouco fora desse mundo porque me chamo Carlos. Então vou tentar rimar melhor com o mundo. Vou mudar meu nome de Carlos para Raimundo. E ele se dá conta que ao fazer isso ele consegue uma rima, mas não uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não uma solução. E ele explica por que não é uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Momento em que Carlos Drummond de Andrade é um psicanalista quase, né? Quer dizer, mais vasto é o meu coração, mais presente é o meu desejo. Se ele fosse psicanalista, ele talvez falaria assim, né? Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu desejo, né? Ou seja, as coisas que eu desejo, elas não pertencem tanto a esse mundo. O que fazem com que a gente ache, isso uma informação um pouco precipitada, que a gente vai desenvolver isso em outras aulas, que o nosso desejo é sempre esquisito. O nosso desejo é sempre fora desse mundo. E se quisermos sermos mais provocativos, nosso desejo é imundo. Como alguma coisa que não se acopla como nós gostaríamos que se acoplasse. Então, tomo isso como um parâmetro para iniciar a nossa segunda conversa, né? Como todos nós, sem o talento, infelizmente, de Carlos Drummond de Andrade, mas com a mesma solidariedade humana, todos nós sentimos essa distância entre a gente, entre eu, no caso, e o mundo. E como é que eu vou preencher esse vazio? Quais são as rimas que eu tento fazer para preencher esse vazio? Ou quais são as mentiras, como eu utilizei essa palavra pesada na última reunião, quais são as mentiras que eu posso utilizar para tamponar esse vazio da minha existência? Vamos a Freud.
vamos perguntar para ele como é que ele pensou que a gente tampona a distância entre uma pessoa e o mundo. Vamos pensar que Freud imaginou, me permitam a liberdade do exemplo, imaginou, tendo lido Drummond, claro que não leu, é do posterior, mas enfim, imagine que, tomado pela questão do poeta, ele tem imaginado que existe a pessoa, existe o mundo, e como se fosse necessário um barco para levar a pessoa do ponto que ela está até o mundo. Ela não consegue ultrapassar isso sozinha. E imagina que se fosse um barqueiro, um barco e seu barqueiro, a pessoa chegasse a esse barqueiro e dissesse: olha, moço, eu estou me sentindo meio deslocado e eu preciso ir até aquela outra margem, eu preciso chegar ao mundo. O senhor me leva? E o barqueiro olha para você e diz: eu te levo, mas com essa bagagem toda que você está trazendo, com essas tralhas, não dá para te levar, não. Dá para te levar em parte até o outro lado da margem, mas não dá para te levar com tudo isso. E aí nós temos que negociar com esse barqueiro. Negociamos, fazemos uma relação dita relação de compromisso, e nós vamos, e nós conseguimos nos aplacar essa nossa angústia de uma essência vazia através desse arranjo que eu faço com esse barqueiro. E eu disse que não daria para levar tudo. Então, certas coisas ficam esquecidas nesse caminho, certas coisas não vão nessa bagagem, certas coisas ficam recalcadas. Eu utilizo um mecanismo do recalque para poder ir da posição que eu estou até esse mundo. O recalque é o mecanismo básico do que nós chamamos neurose. E as neuroses basicamente são duas: neurose histérica e neurose obsessiva. Eu vou falar uma palavra sobre elas ao final. Por enquanto, só guardemos essa ideia. Eu estou falando das respostas diversas que temos da distância entre onde eu estou para onde eu quero chegar. A primeira, então, uma resposta neurótica. Vamos agora a uma segunda cena. De novo chega uma pessoa, de novo tem um mundo, de novo tem uma distância, de novo tem um barco, de novo tem um barqueiro. E ela quer ir desse ponto que ela está para o outro. Ela vai negociar com o barqueiro fala a mesma coisa: não dá para te levar com toda essa tralha que você está trazendo, não dá para te levar com toda essa bagagem, não dá para responder a tudo aquilo que você está querendo. Para você poder ir no mundo, você vai ter que pagar um preço, porque todos nós pagamos um preço dos nossos desejos quando nós entramos no mundo. Todos nós temos um certo imposto para pertencer ao mundo. Depois a gente cobra do mundo, nos dá um pouco de volta, né, da cota de cessão desejante que nós demos num primeiro momento. E nem sempre a gente recebe essa cota de volta, mas também vamos pavimentando o nosso caminho com algumas percepções de outros caminhos, de outros atalhos, de outras trilhas que a gente podia fazer a partir do que a gente está elaborando nesse momento. Volta à questão. A pessoa chega, ela quer ir para o outro lado, ela não quer perder nada, ela não quer negociar com o barqueiro. Ela olha para um lado, ela olha para o outro, ela vê se ninguém está vendo, pega a cabeça gentilmente do barqueiro, afoga o barqueiro na água em volta ao seu barco, mata o barqueiro, sobe no barco, rema até o outro lado e não cede nada em relação à exigência de você entrar na civilização.
essa altura dos acontecimentos, é claro que vocês já estão vendo que eu estou fazendo uma metáfora, através desse exemplo, uma metáfora do mais fundamental software que nós recebemos nos últimos 100 anos. Imaginando que nós precisamos ter uma relação com o mundo, imaginando que o mundo seja um computador, a gente precisava de um software para fazer essa relação. Sigmund Freud inventou um software fantástico chamado Complexo de Édipo. Não é? Aonde ele percebeu 3 posições fundamentais da relação da pessoa com o computador, da relação da pessoa com o mundo. A primeira, através do mecanismo de recalque, que gera neurose. A segunda, através do mecanismo de recusa. Ele ocupa o lugar do barqueiro. E ele não aceitando o barqueiro, imaginando que o barqueiro esteja em uma posição paterna, ele faz uma versão nova do pai. Isso dá um jogo de palavras em francês, que Lacan gostava muito, une perversion, uma versão do pai, uma perversão. Em português não dá muito jogo de palavras, porque o per não quer dizer pai. Mas em francês fica uma homofonia com perversion, uma versão do pai. Então nós não admitimos aquela lei, tal como nos é apresentada, e nós fazemos uma perversão. Vamos ao terceiro elemento. O terceiro elemento, a pessoa chega também para buscar o barco, também para buscar o barqueiro. O barqueiro saiu, a mulher do barqueiro está doente, o barqueiro está tendo filho, o barqueiro está de férias. Ele fica sem poder encontrar o seu caminho. Ele fica fora do caminho, que é o que quer dizer a palavra delira. Delira é estar fora da lira, estar fora do caminho, é delirar. Ele fica psicótico. É a resposta psicótica à falta desse elemento organizador entre a pessoa e o mundo. Então veja, eu dizia há segundos atrás sobre o Complexo de Édipo. Eu estou fazendo uma leitura do Complexo de Édipo como de um software criado por um sujeito absolutamente genial chamado Sigmund Freud, que criou um software muito mais consistente do que os softwares criados por Bill Gates ou dos softwares criados pela Apple, pelo Steve Jobs, porque ele nos convenceu que o mundo era edípico durante 100 anos. Durante 100 anos nós acreditamos na clave edípica e de como o Édipo nos organiza. Retomando, eu tenho a pessoa, eu tenho o mundo, eu tenho um mecanismo de negociação com o pai, eu crio uma neurose. O mecanismo de recusa do pai, eu crio uma perversão. O mecanismo de não encontrar o pai, de não receber a lei do pai, eu crio uma psicose. São as 3 formas básicas das estruturas que nós trabalhamos no que se chama a primeira clínica de Lacan, ou a clínica fundamental freudiana, né? 3 posições que nas aulas seguintes a gente vai esmiuçar. Nesse momento eu só gostaria de marcar esse Édipo e a verticalidade do Édipo, uma palavra nova que vai nos acompanhar nesse curso inteiro, verticalidade. Freud entendeu que o mundo seria capturado por uma estrutura vertical. Estrutura vertical que fez com que eu pudesse me unir entre eu e o mundo através da verticalidade do pai, através do padrão que ele define, através da linearidade, da hierarquia, da disciplina que esse modelo de comportamento humano nos oferece. E assim, nós tivemos 3 respostas distantes a essa falta de essência. Eu chamei de mentira.
E normalmente não é um bom termo, porque quem é neurótico, perverso ou psicótico sofre, principalmente o neurótico psicótico. Se o perverso sofre, é uma longa questão para ser abordada em outro momento. Então a gente não gosta de falar que a pessoa sofre por uma mentira, mas é importante que a gente comece a perceber que existe quase uma cumplicidade entre a pessoa que sofre e o sofrimento que ela se prende. Porque o sofrimento, curiosamente, tampona aquele vazio essencial que a angustia tanto e que nós estamos trabalhando desde o iniciozinho da aula anterior, através daquele título, Ser Humano Não é Ser Natural. Então, em algum momento a gente começa a perceber na vida que a gente não precisa responder neuroticamente, perversamente ou psicoticamente, que existem formas de nós trabalharmos esses três aspectos que nos deem uma nova posição que não seja uma posição mentirosa frente à falta de essência, que a gente possa conviver com essa falta de essência. E a psicanálise busca isso, busca fazer um equilíbrio não entre essas três formas que eu acabei de descrever, mas entre a pessoa e essas três formas, mas sim entre a pessoa e aquilo que sempre, sempre falta. Um equilíbrio entre a pessoa e aquilo que ela não consegue tangibilizar, capturar, amarrar, controlar. Essa alguma coisa, vamos dar o nome de intangível. O percurso de uma análise se encaminha para o intangível, para a relação minha com o intangível. E naquilo que eu não consigo tangibilizar, naquilo que me depara de novo com uma falta de essência fundamental, eu tenho que fazer dois movimentos. Eu tenho que inventar uma solução. Inventar uma solução. E eu tenho que me responsabilizar pela solução que eu inventei. Dois movimentos, invenção e responsabilidade. Esses dois movimentos vão nos acompanhar o curso inteiro. Porque o psicanalista do século XXI, ele foi posto de chofre a essa falta de essência que nós estamos comentando. Ele foi posto de chofre porque a própria mudança do laço social, que em outro momento a gente vai falar mais na próxima aula, de vertical para horizontal, nos deixou mais patente a nossa falta de essência fundamental. E frente a essa falta de essência, dois movimentos, insisto. Eu invento uma resposta e eu me responsabilizo por ela. Notem que isso é muito semelhante ao que um artista faz. O artista resolve nos contar de uma banda que só ele ouviu. E depois ele faz passar essa banda no mundo. E hoje, quando a gente ouve uma banda passando na rua, a gente se remete, que estava à toa na vida, Meu Amor Me Chamou, e a gente se remete à banda ouvida por Francisco Buarque de Holanda. Quando a gente chega a Salvador e passa pelo porto, pelo cais de Salvador e vê os meninos brincando na areia, não há como a gente não se reportar a Meninos da Areia de Jorge Amado. Quando a gente vai numa festa junina, vê as bandeirinhas, não tem como não pensar em Alfredo Volpi. Enfim, o artista é alguém capaz de inventar algo que ele viu, os Capitães da Areia, as bandeiras de Volpi, a banda de Chico, e passar isso no mundo, num movimento de invenção e responsabilidade. Essa ética da invenção da responsabilidade que os artistas já fazem deverá ser a ética dominante em Terra 2, dominante na pós-modernidade. A psicanálise não dá o talento a ninguém de se transformar um Francisco em Francisco Buarque de Holanda.
um Alfredo em Alfredo Volpi, um Jorge em Jorge Amado. O talento, infelizmente, não podemos dar. Mas a posição ética de inventar e responder, ela será fundamental para o psicanalista do século XXI. Continuamos na próxima aula de ver as formas que o homem respondeu a essa falta de essência nos últimos 28 séculos. Até lá!